As 12 regras estoicas para nunca mais ser manipulada emocionalmente. A força de quem não pode mais ser manipulada. Há um momento na vida de toda mulher em que o silêncio deixa de ser fraqueza e se torna poder. Um instante quase imperceptível, quando ela para de se justificar, para de se explicar, para de tentar convencer. Nesse ponto, o mundo percebe: algo mudou. A mulher que um dia reagia a tudo agora apenas observa. A que chorava por ser mal interpretada, agora sorri em paz. A que vivia presa nas correntes da manipulação emocional, medo, culpa, chantagem, drama, agora se liberta. Mas essa transformação não acontece por acaso. Ela acontece quando a mente desperta, quando a alma cansada de sofrer decide aprender a pensar. E é aí que o estoicismo entra. Não como filosofia distante, mas como a arte milenar de não ser dominada pelo que tenta te dominar. Você já percebeu como os manipuladores sempre tentam acessar o mesmo ponto? Eles não atacam sua força, atacam seu sentimento. Não desafiam sua inteligência, desafiam sua culpa. E fazem isso porque sabem que o coração feminino, quando ama, se entrega. Quando quer ajudar, se doa. E quando acredita, se cega. Mas uma mulher estoica aprende a amar com consciência. Ela sente tudo, mas não é refém de nada. O estoicismo é o antídoto da manipulação. Enquanto o manipulador age pelo impulso emocional, tentando provocar, testar, sugar, a mulher estoica permanece centrada, racional, consciente. Ela entende que ninguém pode controlar uma mente que aprendeu a se observar. E essa é a libertação mais elegante que existe. Continuar sensível, mas nunca mais vulnerável no lugar errado. Não se trata de endurecer o coração, trata-se de educar a emoção, de compreender que o amor não pede entrega cega e que empatia sem limites vira prisão. A mulher estoica não constrói muros, constrói limites. Ela sabe ouvir, mas também sabe quando o silêncio vale mais. Ela sabe perdoar, mas entende que o perdão não é convite para o abuso continuar. Ela entende que o verdadeiro poder não está em reagir, mas em escolher quando e como reagir. Essas 12 regras estoicas que você vai conhecer não são mandamentos frios nem conselhos morais. São armas de lucidez, lâminas invisíveis que cortam os fios da manipulação emocional. Cada regra é um espelho, reflete um padrão que você precisa enxergar e quebrar. E quando isso acontece, algo desperta dentro de você. Uma presença, uma calma, uma clareza que ninguém mais pode roubar. Você vai aprender a identificar os disfarces do controle emocional, as palavras sutis, as promessas vazias, os silêncios calculados. Vai aprender a ver sem reagir, a sentir sem se perder, a amar sem se anular. E, quando isso acontecer, você descobrirá que o estoicismo não é apenas filosofia antiga. É a ciência moderna da mulher que aprendeu a ser livre, mesmo dentro do caos. Porque a mulher estoica não foge, ela observa, não se vinga, ela entende, não implora, ela se eleva. E quando o mundo tenta manipulá-la outra vez, ela apenas sorri, porque agora sabe que ninguém tem poder sobre quem domina o próprio interior. Regra 1. Nunca reaja sob calor emocional. O controle silencioso da mente estoica. A manipulação começa onde a emoção toma o comando. É sempre ali, no instante em que o sangue ferve, que o manipulador encontra a brecha, a pequena rachadura na mente que abre o caminho para o controle. Ele não precisa te dominar pela força, basta te fazer reagir. E quando você reage, entrega o que há de mais precioso, o seu centro. Uma mulher estoica aprende que reagir é diferente de responder. Reagir é automático, é o grito, a justificativa, o impulso de provar algo. Responder é consciência, é o olhar que analisa, o silêncio que pesa, a fala que nasce só depois que o coração se acalma. Essa é a diferença entre quem é manipulada e quem domina o jogo invisível das emoções. Os antigos estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia em seus Pensamentos: se alguém te provoca, lembre-se de que é tua escolha reagir ou não. Nenhuma ofensa é poderosa sem tua permissão. Ele entendia que a verdadeira liberdade não está em controlar os outros,
mas em não ser arrastado pelo próprio turbilhão interior. O manipulador age através do tempo. Ele sabe que, se conseguir te empurrar para o território da emoção, te vencerá. Por isso, ele provoca, testa, culpa, distorce. Mas a mulher estoica aprendeu o segredo. A pausa é o seu escudo. Entre o que acontece e o que você sente, há um espaço. E nesse espaço, vive a sabedoria. O impulso quer atacar. A mente quer entender. A alma quer se manter em paz. Quando você escolhe a alma, o manipulador se desarma. Ele esperava o drama. Você oferece serenidade. Ele preparou o caos. Você responde com presença. E de repente, ele se perde no próprio jogo. Porque quem vive de provocar o outro não sabe lidar com quem não reage. Não reaja sob calor emocional. Observe o calor. Sinta-o subir, se espalhar, se dissolver. Respire fundo. A raiva e a dor são ondas, parecem te engolir, mas se você esperar o suficiente, recuam. E quando recuam, o que sobra é clareza. E clareza é o que o manipulador mais teme. A mulher que domina o próprio fogo não precisa provar mais nada. Ela se torna um espelho para quem tenta desequilibrá-la. O outro grita, ela observa. O outro acusa, ela analisa. O outro provoca, ela apenas respira. E nessa respiração silenciosa, acontece o que poucos percebem. Ela vence sem lutar. O estoicismo ensina que emoção não é inimiga, é bússola. O problema não é sentir, é reagir antes de compreender o que se sente. Por isso, a mulher estoica acolhe a emoção, mas não a entrega nas mãos de ninguém. Ela observa a raiva, a tristeza, o medo e pergunta: o que essa sensação está tentando me mostrar? Essa pergunta é o antídoto do impulso. Ela transforma o caos em lucidez. Quando você aprende a pausar, descobre que o poder não está em falar, mas em não precisar responder imediatamente. Cada segundo de silêncio é uma reconstrução interna. Cada pausa é uma vitória sobre o velho hábito de se explicar demais. A mulher estoica não se defende, ela se preserva. E quem se preserva, permanece intacta. Porque no fim, a manipulação emocional só tem poder sobre quem ainda precisa provar que sente. Mas quando a mulher domina sua mente, até o caos precisa se curvar diante da sua calma. Regra 2. Nunca explique demais. O mistério estoico e o poder do silêncio estratégico. As mulheres mais manipuladas são, quase sempre, as que mais tentam se explicar. Explicam o que sentem. Explicam o que pensam. Explicam por que agiram de tal forma. Por que disseram o que disseram. Por que foram mal interpretadas. Mas quanto mais explicam, mais perdem poder. Porque toda explicação é uma concessão. Um convite para que o outro analise, duvide, distorça. E o manipulador vive disso. De brechas emocionais travestidas de justificativa. A mulher estoica aprende o oposto. Ela entende que quem precisa se explicar demais está tentando convencer a si mesma. E quem se convence, cala. O silêncio, para ela, não é ausência de voz. É domínio de energia. É saber que nem tudo que é sentido precisa ser dito, e que o verdadeiro poder é ser compreendida sem precisar se defender. A manipulação começa quando você tenta provar pureza de intenção. O manipulador joga com isso, te faz duvidar de si, até que você se torne sua própria advogada. E ele, o juiz. Mas o estoicismo ensina: quem está em paz não precisa de defesa. A mente serena é tribunal e testemunha de si mesma. Ela observa, reflete e responde, se for necessário. E às vezes, o mais poderoso dos argumentos é simplesmente não oferecer argumento algum. Sêneca escreveu: aquele que fala demais sobre sua virtude já a perdeu. A mulher estoica vive essa verdade. Ela não se apressa em justificar seu comportamento, porque sabe que o tempo revela o que o impulso tenta explicar. Ela prefere ser interpretada errado por um dia do que perder sua paz por uma conversa. E enquanto o mundo grita tentando se fazer entender, ela descansa na clareza de quem sabe quem é. Explicar demais é um reflexo do medo de ser mal vista. Mas o medo de ser mal vista é a prisão da alma. Porque,
Ao tentar ser compreendida por todos, você se torna ninguém. A mulher estoica entende que o respeito nasce do mistério, e o mistério nasce do silêncio. Ela fala o essencial, o que precisa ser dito para que a verdade continue em movimento, não o que alimenta o caos. O manipulador teme o que não entende, e o silêncio da mulher estoica é um labirinto para ele. Ele tenta provocar, distorcer, exigir explicações, mas ela permanece firme. Não reage, não se defende, não tenta provar. Ela apenas observa com um leve sorriso, e dentro desse sorriso mora uma força ancestral. A certeza de que quem sabe o próprio valor não precisa anunciá-lo. Explicar é se diminuir. Silenciar é se elevar. E o silêncio estoico não é passividade, é estratégia. É o gesto consciente de quem já entendeu que nem todo conflito merece palco. Enquanto o manipulador busca emoção, ela oferece neutralidade. E ao fazer isso, desarma o inimigo invisível, a necessidade de aprovação. A mulher estoica domina a arte do basta. Ela diz o necessário e o necessário basta. Ela entende que o amor não precisa de ensaio e que a pureza não precisa de prova. A verdade, cedo ou tarde, sempre se explica sozinha. Por isso, ela fala menos, e o pouco que fala tem peso. O mistério não é ausência de clareza, é presença de autocontrole. E esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele revela quem está no controle da própria mente. Quem domina o verbo, domina o destino. E a mulher que aprendeu a se calar diante da manipulação emocional já se tornou, sem perceber, a figura mais livre e respeitada dentro de qualquer ambiente. Regra 3. Nunca busque aprovação. A liberdade estoica de ser incompreendida. A necessidade de aprovação é a coleira mais delicada que existe, quase invisível, quase suave. Mas é com ela que muitos corações fortes são guiados para longe de si. A mulher que vive em busca de ser compreendida, aceita ou amada como imagina, se torna vulnerável a toda forma de manipulação. Porque quem precisa ser validada pode ser controlada. E o estoicismo ensina justamente o contrário. A alma livre é aquela que não pede permissão para existir. Desde cedo, muitas mulheres são ensinadas a agradar, a sorrir mesmo quando algo fere, a manter o tom calmo, a evitar conflitos, a não parecer rude. E aos poucos, esse condicionamento cria uma dependência quase invisível, a de ser vista de forma positiva. Mas quando o seu valor depende do olhar do outro, basta um desvio desse olhar para que tudo desmorone. E é nesse ponto que os manipuladores entram, oferecendo aprovação como isca e retirando-a como punição. O estoicismo é o despertar que quebra esse ciclo. Ele te ensina a entender que a aprovação é volátil, mas integridade é permanente. Quem busca agradar a todos vive cansada. Quem busca agradar a si mesma vive em paz. A mulher estoica não age para ser aceita, age porque é coerente com seus valores. E quando o mundo não entende isso, ela sorri, porque a incompreensão alheia é o preço da liberdade interior. Sêneca dizia: aquele que quer agradar a todos, nada é para si. E essa é a ferida oculta de muitas mulheres fortes. Acreditam que só serão amadas se forem dóceis o tempo todo. Mas a doçura, quando nasce da necessidade, vira submissão. E o amor, quando depende da aprovação, vira servidão. A mulher estoica aprendeu a diferença entre ser gentil e ser manipulável. Ela continua generosa, mas não mais ingênua. Sabe que amor verdadeiro nunca exige renúncia da própria essência. Há um contraste moral profundo aqui. A mulher que busca a aprovação está sempre atuando. Ela mede cada palavra, cada gesto, com medo de ser mal interpretada. Mas a mulher estoica vive sem medo de ser mal lida, porque ela não escreve para os olhos dos outros, e sim para o coração da própria consciência. O olhar externo pode deturpar, mas a voz interna nunca mente. E quando essa voz está em paz, o resto se torna ruído. Os manipuladores percebem rápido quando alguém precisa ser elogiado para se sentir viva. E é por isso que elogiam para conquistar, criticam para controlar, silenciam para punir. Mas a mulher estoica já não reage a esses ciclos.
Ela entende que o elogio e a crítica vêm do mesmo lugar, o julgamento. E o julgamento só tem poder sobre quem ainda depende dele. A mulher estoica não busca aplausos, busca coerência. Porque a coerência é o aplauso da alma. Quando você para de buscar aprovação, o mundo se confunde. Alguns te chamarão de fria, outros de arrogante, mas a verdade é que você apenas aprendeu a se bastar. E bastar-se é um ato de coragem num mundo que lucra com inseguranças. Você passa a viver guiada por propósito, não por expectativa. E isso muda tudo. O olhar, o tom de voz, o ritmo da respiração. Você se torna uma presença firme e silenciosa. E o manipulador, diante dessa presença, se sente pequeno. No fim, ser incompreendida é o preço da autenticidade. Mas também é o selo da liberdade. Quem não precisa ser aprovada, não pode ser controlada. E essa é a lição mais profunda do estoicismo feminino. A paz começa no dia em que você deixa de pedir permissão para ser quem é. Regra 4. Nunca peça por respeito. A postura estoica que o impõe sem palavras. O respeito verdadeiro não se pede, se emana. E essa é uma das lições mais duras e libertadoras do estoicismo. Porque quando você precisa implorar para ser respeitada, já está concedendo poder àquele que deveria apenas reconhecer o seu valor. O respeito que é pedido nunca é pleno. Ele nasce do medo, não da admiração. E o estoico sabe, o medo pode obrigar alguém a calar, mas jamais a respeitar. A mulher que vive em seu centro não exige reverência, inspira, não ameaça, impõe limites, não precisa levantar a voz, porque sua energia fala por ela. E o que a torna tão poderosa é justamente o que ela não precisa explicar. O silêncio dela é fronteira, o olhar é lei, a calma é espada. A manipulação emocional se alimenta da dúvida sobre o próprio valor. Por isso, o manipulador testa. Ele te provoca, te diminui, te desafia, esperando a reação. Mas a mulher estoica já não cai nesse jogo. Ela não perde tempo tentando provar dignidade. Ela vive de modo que ninguém possa questioná-la sem se sentir menor. E essa é a verdadeira forma de respeito. A que nasce da coerência entre quem você é e o que você transmite. Sêneca dizia: aquele que se respeita é respeitado. E essa é a raiz da postura estoica. Você não pode exigir do mundo o que ainda não consolidou dentro de si. O respeito começa no olhar que você lança a si mesma todas as manhãs. É o modo como você se trata, se veste, se expressa. Quando há dignidade nos gestos, o mundo se curva. Não por obrigação, mas porque sente. A mulher estoica não confunde bondade com submissão. Ela ajuda, mas não se humilha. Ela cede, mas nunca se apaga. Ela entende que ser firme não é ser fria, é ser justa consigo. E a justiça, no estoicismo, é uma das maiores virtudes. Quem é justa consigo mesma não aceita desrespeito, porque sabe que a alma é templo, não arena. A mulher que pede respeito, muitas vezes foi ensinada a acreditar que precisa provar que é digna dele. Mas o respeito não é prêmio, é reflexo. Reflexo da presença, da postura, do modo como você se mantém inteira diante do que tenta te fragmentar. E a mulher estoica domina essa arte, a de permanecer inabalável mesmo quando tudo a provoca. Quando alguém te desrespeita e você responde com serenidade, não é fraqueza, é autoridade. Porque quem está acima do jogo não precisa jogá-lo. Você deixa de reagir e passa a ensinar, sem uma palavra sequer. Essa energia muda tudo. A forma como as pessoas te olham, falam contigo, se aproximam. Elas sentem que há algo em você que não se vende, não se dobra, não se implora. O respeito é magnético, mas o magnetismo não nasce da força, nasce da integridade. E a integridade é silenciosa. Por isso, a mulher estoica não entra em discussões para provar valor. Não se rebaixa para ser notada, não se altera para ser levada a sério. Ela se mantém serena, mesmo quando o mundo tenta diminuí-la. E é justamente essa serenidade que cala o desrespeito. Quando o manipulador percebe que nada do que faz altera sua postura, ele se cansa.
O jogo acaba porque o palco foi retirado. E sem palco, o teatro morre. Essa é a beleza da sabedoria estoica. Vencer sem lutar, comandar sem gritar, conquistar respeito apenas sendo. No fim, a mulher estoica entende que o respeito não se mendiga, se reflete. E o reflexo de uma mente lúcida e de um coração calmo é irresistível. Porque o mundo pode zombar de quem reage, mas se curva diante de quem permanece. Regra 5. Nunca dê explicações a quem já julgou você. O princípio estoico da preservação da energia. Explicar-se a quem já te condenou é como tentar acender uma chama num lugar sem ar. O esforço é real, mas o resultado é o mesmo: sufocamento. Quantas vezes você já gastou palavras tentando corrigir uma imagem distorcida, justificar uma intenção pura, ou se fazer entender por quem já havia decidido te interpretar errado? No fim, sobrou cansaço, porque ninguém escuta com o coração fechado. E o estoicismo ensina: não se desperdiça serenidade onde não há espaço para a verdade. A mulher estoica aprendeu que a mente julgadora não busca entender, busca confirmar. Ela não quer ouvir, quer vencer. Por isso qualquer explicação vira munição. Cada palavra que você oferece ao julgamento é usada como prova contra você. O manipulador emocional vive desse ciclo: provocar, julgar e esperar que você se defenda. Porque no momento em que você se defende, ele assume o trono do controle. Você passa de sujeito a ré, e ele de provocador a juiz. Mas a mulher estoica não joga nesse tribunal. Ela entende que o julgamento é apenas uma opinião disfarçada de sentença, e opiniões dizem mais sobre quem as emite do que sobre quem as recebe. Por isso, quando o julgamento vem, ela não tenta apagar o fogo com mais palavras. Ela retira o oxigênio, e o fogo morre sozinho. Marco Aurélio escreveu: o que os outros dizem ou pensam sobre ti não é da tua conta, a menos que decidas tornar-se refém disso. E é exatamente essa frase que define o princípio estoico da preservação da energia. Porque há batalhas que não se vencem lutando, vencem-se não lutando. Há acusações que não se respondem, apenas se dissolvem no tempo. E há julgamentos que se corrigem com presença, não com discurso. A mulher estoica não se desgasta tentando provar o que o tempo revelará. Ela confia na coerência da própria vida. Sabe que o tempo é o aliado dos que agem com verdade e o inimigo dos que manipulam. Por isso, quando é mal interpretada, não se desespera. Ela observa, ela recolhe, e enquanto o outro se alimenta do ruído, ela se nutre do silêncio. O manipulador precisa da sua reação para sobreviver. Precisa das suas palavras para manter o jogo ativo. Mas quando você se cala, ele se perde. Porque o silêncio é o espelho que devolve a ele próprio o que tentou te projetar. Ele verá sua frieza como crueldade, sua calma como arrogância. Mas na verdade, está apenas vendo o reflexo da própria desordem. A mulher que domina o silêncio nunca se apressa em limpar sua imagem. Ela sabe que a verdade, quando sustentada, brilha sozinha. E que nada que é dito contra você tem poder quando você não o reconhece como seu. Explicar-se a quem já te julgou é aceitar o papel de culpada. E ela não aceita esse papel, porque não há culpa em ser mal interpretada por olhos incapazes de ver a profundidade. O estoicismo ensina que a energia é o tesouro mais sagrado. E o verdadeiro autodomínio começa quando você aprende a direcioná-la apenas ao que constrói. Por isso, a mulher estoica economiza palavras, guarda a mente limpa e distribui serenidade com critério. Ela não explica, demonstra, não justifica, age. E, no tempo certo, tudo se alinha. Porque a verdade tem o hábito de emergir quando o ruído cansa. Da próxima vez que sentir vontade de se justificar, lembre-se, quem quer entender não precisa que você se defenda. E quem já te julgou não vai mudar por causa de palavras, mas vai se desconcertar diante da sua calma. E é essa calma, silenciosa, firme, impenetrável, que é o verdadeiro símbolo do poder estoico feminino. Porque a mulher sábia não gasta energia provando nada a ninguém. Ela apenas vive de um modo que o próprio tempo se encarrega de explicar por ela. Regra 6. Nunca se desculpe por ser firme.
a doçura da força e o fim da culpabilização feminina. Durante séculos, ensinaram às mulheres que firmeza é sinônimo de frieza, que dizer não é grosseria, que colocar limites é falta de amor. E assim, criaram gerações inteiras de mulheres que pedem desculpas por se proteger. Mulheres que acreditam que, para serem boas, precisam ser maleáveis até o ponto de se partirem. Mas o estoicismo veio para lembrar o óbvio. Ser firme não é ser dura, é ser inteira. A mulher estoica entende que a firmeza é a forma mais elevada de amor próprio. Ela sabe que o não dito no tempo certo é um sim à própria paz. Ela não precisa justificar suas escolhas, porque aprendeu que o respeito começa no próprio tom de voz. E esse tom muda tudo. A firmeza não é grito, é presença. É o olhar que não desvia, a postura que não cede ao caos, a serenidade de quem sabe o próprio valor. O manipulador emocional teme esse tipo de mulher, porque o controle dele se alimenta da dúvida, da culpa, do medo de parecer má. Mas a mulher estoica já entendeu que a bondade sem limites vira servidão. Ela não é cruel, é consciente. Sabe a diferença entre ajudar e se anular, entre ceder e se perder. E essa consciência é a raiz da sua liberdade. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. A mulher firme sabe. Ela sabe o que sente, o que quer e o que não aceita mais. E por isso, quando o vento vem, ela se inclina, mas não cai. A rigidez é o medo de se quebrar. A firmeza é a arte de se manter inteira. Ela continua doce, mas não mais ingênua. Continua sensível, mas agora lúcida. Continua amorosa, mas apenas com quem também sabe amar. O estoicismo ensina que não há virtude na fraqueza disfarçada de bondade. O mundo respeita quem se respeita. E a mulher estoica é respeitada não porque se impõe, mas porque não se dobra. Ela aprendeu que o perdão não exige reconciliação, que o amor não exige sacrifício e que a gentileza não exige submissão. Ela não confunde compaixão com complacência. E quando alguém tenta manipulá-la emocionalmente, ela responde com um sorriso calmo. Não o sorriso da concordância, mas o da consciência. A sociedade costuma chamar as mulheres firmes de difíceis. Mas o que é difícil, senão alguém que já não aceita o mínimo? A mulher estoica é difícil para quem vive do fácil. Ela não joga o jogo da culpa, não negocia o que é inegociável e não se desculpa por ter aprendido a se proteger. A doçura dela está intacta. Apenas foi colocada sob a guarda da razão. Há uma beleza serena na mulher que não precisa pedir desculpas pela própria força. Ela inspira respeito pelo simples fato de existir em equilíbrio. E esse equilíbrio é magnético. Os que tentam manipulá-la acabam se desarmando, porque a calma dela é desconcertante. Eles esperam reação, ela oferece presença. Eles esperam culpa, ela oferece clareza. E o jogo termina ali, no instante em que a firmeza se mostra mais poderosa do que o drama. A mulher estoica entende que o mundo pode não a aplaudir por ser firme, mas a alma agradecerá todos os dias por essa coragem. E essa gratidão interior é o que a mantém serena. Ela não busca a aprovação, busca coerência. E quando a coerência se torna estilo de vida, o respeito vem, mesmo de quem um dia tentou diminuí-la. Então, não peça desculpas por ser firme. Peça perdão a si mesma por ter demorado tanto a entender que ser firme é, na verdade, a forma mais pura de amor. Regra 7. Nunca permita que o drama dos outros se torne a sua realidade. O escudo estoico contra a contaminação emocional. Existem pessoas que não vivem, se alimentam de emoção. Não de alegria, nem de amor, mas do tumulto constante, da dor reciclada, do caos que as mantém em movimento. Elas não sabem existir sem conflito. E quando não há um, criam. Para essas pessoas, o drama é o oxigênio da mente. E o perigo começa quando você tenta salvá-las. A mulher estoica aprendeu que há uma diferença entre ajudar e se afogar junto. Ela estende a mão, mas não entrega a alma. Ela ouve, mas não absorve. Porque entende que, se permitir que o sofrimento dos outros invada o seu campo emocional, estará cedendo o controle da sua paz. E a paz
Para o estoico, é território sagrado. É o espaço onde nenhuma voz externa tem o direito de ditar o clima interior. Sêneca dizia: aquele que se deixa arrastar pelas dores dos outros, multiplica as suas próprias correntes. Essa é a essência desta regra. A empatia é virtude, mas sem consciência se torna veneno. A mulher que sente demais pelos outros e de menos por si mesma não é generosa, é exausta. E a exaustão emocional é o terreno fértil da manipulação. Porque o manipulador percebe quando você tem o coração aberto demais. Ele aprende a usar o sofrimento como moeda e a culpa como corda. O estoicismo ensina que o equilíbrio emocional é o maior ato de amor que você pode oferecer ao mundo. Não se trata de indiferença, mas de discernimento. A mulher estoica não endurece, ela filtra. Ela entende que o caos alheio pertence ao outro e que, ao tentar resolver o que não lhe cabe, apenas alimenta o ciclo que diz querer interromper. Há um contraste moral aqui. O coração sem fronteiras acredita que salvar é amar. Mas o coração sábio sabe que salvar o outro não pode custar a própria sanidade. Por isso, a mulher estoica observa a tempestade, mas não entra nela. Ela oferece um abrigo, mas não se transforma em barco. Ela entende que pode compreender a dor do outro sem habitá-la. O manipulador emocional, ao perceber essa lucidez, se desespera. Porque ele vive de reações. Ele precisa que você sinta com ele, chore com ele, se culpe com ele. Assim, o controle permanece. Mas a mulher estoica não entra no palco. Ela assiste da plateia, com compaixão e distância. Ela escuta sem absorver, entende sem carregar, sente sem se perder. E nesse ponto, o manipulador perde a arma, a capacidade de fazer do caos dele o seu universo. O estoicismo feminino é o poder de permanecer em paz no meio do ruído. Não é frieza, é clareza. É saber que empatia sem limites se torna autoabandono. E que, se você quiser realmente ajudar, precisa primeiro permanecer inteira, porque o coração fragmentado não cura ninguém. A mulher que se preserva cura mais do que aquela que se sacrifica. Por isso, quando o drama alheio vier, não fuja, mas também não se perca. Observe, respire. Lembre-se, você não é o remédio de ninguém. Você é a lembrança de que é possível viver sem dor desnecessária. E às vezes, essa lembrança silenciosa é o maior presente que uma alma em tormenta pode receber. O escudo estoico não é feito de pedra, é feito de serenidade. É a vibração calma que repele o caos, não por rejeição, mas por pureza. E quando você aprende a erguer esse escudo invisível, o mundo continua o mesmo, mas você já não é arrastada com ele. No fim, o drama sempre tentará te puxar para dentro. Mas a mulher estoica sabe, a paz não é a ausência de tempestade, é a decisão de não morar nela. Regra 8. Nunca espere reconhecimento. O estoicismo como arte de fazer o bem em silêncio. Poucas coisas ferem tanto quanto o esforço não reconhecido. Você dá, oferece, compreende, perdoa, e o retorno é o silêncio. Ou pior, a ingratidão. É natural sentir dor diante disso. Mas é nesse ponto que o estoicismo se revela em sua forma mais pura. A arte de agir pelo valor do ato, e não pela recompensa que ele traz. O coração humano, especialmente o coração feminino, foi treinado para se medir pela resposta do outro. Fazemos esperando reciprocidade, ajudamos esperando gratidão, cuidamos esperando cuidado. E quando isso não vem, o amor parece em vão. Mas o estoicismo rompe essa ilusão com uma verdade simples e libertadora. O que você faz com pureza já é inteiro em si. Nada que nasce do bem precisa de aplauso para ter sentido. Sêneca escreveu: a virtude é o prêmio de si mesma. A mulher estoica entende isso com o corpo e com a alma. Ela sabe que o mundo pode não ver o que ela faz, mas a consciência dela vê. E a consciência tranquila é o mais alto reconhecimento que existe. Ela não age para provar bondade, mas porque a bondade é a natureza dela. Ela não espera retorno, porque sabe que o verdadeiro retorno é não perder a própria essência em um mundo que vive de transações emocionais.
O manipulador emocional usa o reconhecimento como ferramenta. Ele elogia quando quer algo e silencia quando quer punir. Alterna atenção e desprezo para medir sua importância. Mas a mulher estoica não se move mais por esses jogos. Ela aprendeu que depender de aprovação é viver acorrentada ao humor alheio. E por isso se liberta. Faz o bem, segue o caminho e deixa o eco de suas ações falar por si. Há uma serenidade quase divina em quem não precisa ser visto para existir. Essas mulheres caminham leves, porque já não carregam a expectativa do agradecimento. Elas fazem e partem. Deixam um traço sutil, uma mudança invisível, uma energia que continua agindo mesmo quando o nome delas é esquecido. E essa é a beleza do bem silencioso. Ele não morre com o aplauso, se multiplica na eternidade. A mulher estoica age pelo valor, não pelo retorno. E por isso não é manipulável. Quem depende de reconhecimento pode ser controlado por elogios ou críticas. Quem não depende, permanece inabalável. A crítica não a destrói, o elogio não a embriaga. Ela segue centrada, sabendo que cada ato virtuoso é uma semente plantada na terra do destino e que o tempo, silenciosamente, fará florescer o que precisa florescer. A busca por reconhecimento é o vício do ego. A liberdade de agir sem esperar nada é a virtude da alma madura. E o estoicismo é, no fundo, uma pedagogia da alma. Ensina a viver com propósito mesmo quando o mundo não aplaude. Ensina a encontrar sentido no próprio gesto, beleza na própria coerência, valor no próprio silêncio. A mulher estoica não precisa ser vista, ela precisa ser verdadeira. Não precisa ser lembrada, precisa ser justa. E quem é justo consigo, inevitavelmente, é lembrado onde realmente importa, na consciência dos que foram tocados sem saber porquê. Há um poder quase sobrenatural em quem faz o bem sem testemunhas. É o poder daquilo que permanece, porque tudo o que é feito por vaidade se dissolve, mas o que é feito por amor permanece no invisível, e o invisível é o que move o mundo. Por isso, nunca espere reconhecimento. Faça o que precisa ser feito e siga em paz. Deixe que o tempo, a consciência e a serenidade escrevam sua história, porque no fim, o que realmente importa não é o aplauso, é a leveza de poder deitar a cabeça e saber que você foi íntegra, mesmo quando ninguém viu. A mulher estoica vive assim, em silêncio, mas em grandeza, em serenidade, mas em força. E o mundo, mesmo sem entender, sente, porque o bem feito em silêncio é o som mais alto da alma desperta. Regra 9. Nunca retorne a lugares que já desrespeitaram a sua paz. O estoicismo e a lei do distanciamento consciente. Há um tipo de sabedoria que nasce somente depois da dor. É a sabedoria que entende que o lugar que um dia feriu a sua alma não pode ser o mesmo lugar que irá curá-la. Mas, ainda assim, há em nós uma tendência silenciosa de voltar. Voltar para provar que mudou. Voltar para ser entendida. Voltar para tentar consertar o que o outro quebrou. Só que cada retorno a um ambiente que já desrespeitou a sua paz é uma forma de abandono de si. E o estoicismo ensina: o que destrói a serenidade deve ser deixado para trás, não refeito. A mulher estoica aprende a arte do distanciamento consciente. Ela não foge, se retira. Ela não odeia, compreende. Ela não fecha o coração, apenas o protege. Porque entendeu que o amor sem discernimento é uma armadilha e que permanecer onde não há respeito é um ato de autonegação. Marco Aurélio dizia: a mente tranquila se retira do tumulto como o sábio se retira da multidão. E essa retirada não é covardia, é maturidade espiritual. É a lucidez de saber que certas pessoas só nos amam quando estamos de joelhos. E que a força feminina, quando finalmente se levanta, deixa de ser compreendida. Por isso, quem vive de te manipular, tenta te manter sempre voltando. Com promessas, desculpas, memórias e culpas. Mas a mulher estoica, uma vez desperta, já não retorna. Ela entendeu que o tempo que cura é o tempo que distancia. Voltar para o que te desrespeitou é como entrar em uma casa em ruínas esperando encontrar abrigo. Não há teto, não há calor, não há base, só restos do que foi.
E a mulher estoica já não busca abrigo em ruínas. Ela aprendeu a construir templos dentro de si. Templos onde reina a serenidade, o autodomínio e o silêncio. 3 forças que o manipulador jamais compreenderá. O distanciamento estoico não é frieza, é sabedoria. É entender que há batalhas que não se vencem ficando, vencem-se indo. Há conversas que não se encerram com palavras, se encerram com ausência. E há pessoas que não merecem explicação, apenas distância. A mulher estoica sabe que sua energia é sagrada e que a entrega constante a quem a desperdiça é a pior das traições. A traição de si. O manipulador sempre tenta te trazer de volta. Ele sabe que o ciclo só sobrevive se você reagir. Por isso, cria pontes de culpa. Você mudou, você é fria, você esqueceu tudo o que vivemos. Mas a mulher estoica aprendeu a atravessar a ponte do silêncio. Ela ouve, compreende, mas não retorna. Porque entendeu que a verdadeira fidelidade não é ao passado, é a paz. Há uma força silenciosa na mulher que parte sem se explicar. Ela não faz alarde, não se justifica, não busca aplausos. Ela apenas caminha, e cada passo é uma declaração invisível de liberdade. Quem a observa de fora pensa que ela desistiu. Mas o que ela fez foi o mais nobre dos atos. Escolheu permanecer inteira. O estoicismo ensina que distanciar-se não é abandono, é respeito. Respeito pelo próprio limite, pela própria energia, pela própria alma. E o respeito a si mesma é o primeiro mandamento da serenidade. Por isso, a mulher estoica fecha portas com calma, apaga luzes com gratidão e segue. Ela não deseja mal, não carrega rancor. Apenas compreende que o amor verdadeiro não exige autoabandono. Nunca retorne a lugares que já desrespeitaram sua paz, porque o que te feriu ontem, se não foi curado dentro, te ferirá de novo. E o que é curado já não precisa ser revisitado. A mulher estoica segue adiante com o coração leve, sabendo que a ausência é, às vezes, a forma mais profunda de presença, a presença em si. Regra 10. Nunca confunda piedade com amor. O olhar estoico sobre os vínculos que escravizam o coração. A linha que separa a piedade do amor é quase invisível. E ainda assim, é nela que muitas mulheres perdem a si mesmas. Porque a piedade veste o mesmo tom do amor. O cuidado, o gesto gentil, a vontade de salvar. Mas, ao contrário do amor, a piedade não eleva, aprisiona. E o estoicismo ensina que salvar quem se recusa a se erguer é afundar junto. A mulher estoica entende que o amor verdadeiro liberta. Ele não exige sofrimento, não pede resgate, não se alimenta de culpa. O manipulador emocional, no entanto, conhece bem essa fragilidade. Ele não busca amor, busca piedade. Porque quem desperta piedade, desperta também a necessidade de consertar. E uma vez que você tenta consertar o outro, entrega a ele o poder de te destruir. Sêneca escreveu: "Não é compassivo quem se afoga com o que tenta salvar." Essa frase poderia ser tatuada na alma de toda mulher que já confundiu compaixão com destino. A mulher estoica sabe ouvir o sofrimento dos outros, mas não o transforma em missão. Ela entende que cada um deve atravessar sua própria dor e que roubar do outro a chance de crescer é o mais cruel dos atos, mesmo quando parece amor. A piedade nasce do ego disfarçado de altruísmo, a vontade de ser necessária. Mas o amor não quer ser necessário, quer ser livre. E quando o sentimento nasce da necessidade, já está contaminado. Por isso, a mulher estoica pratica o que poucos têm coragem: o amor com limites. Ela ama, mas observa. Ela se doa, mas não se dissolve. Ela apoia, mas não carrega. E se o outro tentar arrastá-la para o fundo, ela solta a mão, não por falta de amor, mas por excesso de lucidez. O manipulador sabe usar o sofrimento como ferramenta de culpa. Ele se apresenta ferido, frágil, perdido, e faz da tua empatia um laço. Mas a mulher estoica não cai mais nesse feitiço. Ela olha com ternura, não com cegueira. Ela sabe que quem realmente quer ser salvo nada até a superfície, mesmo ferido. E quem só quer atenção, puxa para baixo quem tenta ajudar. O estoicismo ensina que a virtude está na intenção,
não no resultado. Por isso, a mulher estoica ajuda, mas com consciência. Ela sabe que há dores que não pedem cura, mas testemunho. E há pessoas que não buscam melhora, mas plateia. O amor sábio reconhece a diferença. Ele não rejeita quem sofre, mas também não se sacrifica para provar pureza. A mulher que confunde piedade com amor se torna prisioneira da dor do outro. Ela se desgasta tentando ser farol em mar alheio, esquecendo que a própria luz também precisa de combustível. Mas quando desperta, percebe que o verdadeiro amor não é carregar o outro, é caminhar ao lado dele. Quem ama de forma estoica sabe que compaixão sem discernimento é autodestruição disfarçada de virtude. Por isso, ela pratica o desapego compassivo. Ama sem se perder, cuida sem se consumir e, se for preciso, parte em silêncio, sabendo que cada um deve aprender a se curar com os próprios passos. O amor piedoso é um ciclo de culpa. O amor estoico é uma ponte de liberdade. E quando a mulher entende isso, nunca mais é manipulada pela dor dos outros. Ela ama com clareza, não com dependência. E sua presença se torna bálsamo, não remédio. Porque no fim, amar com lucidez é a forma mais profunda de compaixão. E a mulher estoica aprendeu que a piedade aprisiona, mas o amor desperto liberta até de si mesma. Regra 11. Nunca reaja à crítica. A elegância estoica de deixar o tempo falar por você. A crítica é o espelho onde o ego alheio tenta te ver. E o erro de quase todos é acreditar que precisa responder a esse reflexo. Mas quem reage à crítica entrega a própria paz ao julgamento de quem nem sempre tem sabedoria. O estoicismo ensina: nenhuma ofensa tem poder se você não lhe concede importância. A mulher estoica entende que a crítica, na maioria das vezes, diz mais sobre o crítico do que sobre o alvo. Quem te observa com raiva está vendo apenas o que gostaria de ser e não consegue. Quem te acusa, muitas vezes, revela o próprio medo de ser visto. E quem te julga, frequentemente, busca disfarçar o próprio desequilíbrio. Por isso, ela não desperdiça energia se explicando. Ela deixa que o tempo, esse juiz silencioso, revele o que a pressa dos outros não consegue enxergar. Sêneca dizia: a alma grande não se perturba com os murmúrios da pequena. E essa é a base da elegância estoica: responder com serenidade ao ruído. Não se trata de orgulho, mas de respeito. Porque, ao reagir a toda crítica, você se rebaixa ao campo da disputa emocional. E o estoico vive acima disso. A mulher que domina a si mesma não precisa provar nada. A própria postura dela já é resposta. O manipulador emocional usa a crítica como arma para ferir o centro do seu equilíbrio. Ele critica para provocar, distorce para te desequilibrar e espera o seu descontrole como sinal de vitória. Mas quando você não reage, o jogo se desfaz. O que ele esperava como explosão se transforma em silêncio. E o silêncio é o som da superioridade de espírito. A mulher estoica aprendeu que o silêncio não é covardia, é poder. É a escolha consciente de não alimentar o que não merece crescer. Porque cada palavra dita em defesa é um tijolo no castelo do outro, enquanto cada silêncio sustentado é um alicerce no templo de si mesma. Ela observa, respira e segue. E no fim, a coerência da sua conduta fala mais alto do que qualquer voz ruidosa. A crítica tem força apenas quando encontra insegurança. E a mulher que se conhece é imune. Ela ouve, reflete e guarda apenas o que é útil. O resto devolve ao vento. Ela entende que há críticas que ensinam e críticas que tentam ferir. O discernimento é saber a diferença. E o coração sereno não se contamina com o veneno das palavras alheias. Há uma graça inconfundível na mulher que escuta o julgamento e não se altera. O mundo chama isso de frieza, mas é apenas domínio. Domínio sobre o próprio orgulho, sobre o desejo de ser compreendida, sobre a ânsia de se justificar. E essa contenção é o que a torna magnética. Porque o verdadeiro respeito nasce do mistério da calma. A mulher estoica sabe que, no teatro humano, o tempo é o único crítico que importa. Ele apaga a mentira, revela a verdade e exalta quem permanece fiel a si. Por isso, ela deixa o tempo falar. Enquanto o mundo grita, ela age. Enquanto o mundo aponta,
Ela constrói. E um dia, quando tudo se acalma, até os que a julgaram se curvam diante da evidência. Ela estava certa, mas nunca precisou dizer. No fim, não reagir à crítica é a mais refinada das respostas. Porque a serenidade é o idioma dos sábios, e o tempo, o tradutor dos justos. A mulher estoica aprendeu a lição final. Quem se defende com palavras ainda duvida de si. Quem se defende com silêncio já venceu. Regra 12. Nunca entregue o controle da sua mente. O último pilar da liberdade estoica. Tudo o que te prende começa na mente. Nenhum manipulador domina o corpo sem antes dominar o pensamento. Nenhuma palavra fere tanto quanto a que se aloja dentro e cria raízes. Por isso, o estoicismo termina onde tudo começa, na mente, o território sagrado onde a liberdade se decide. A mulher estoica entende que a mente é templo, não campo de guerra. Ela escolhe o que entra, o que permanece e o que precisa sair. Sabe que não pode controlar o que o mundo faz, mas pode controlar o que o mundo deixa dentro dela. E essa é a diferença entre a mulher livre e a mulher reativa. A primeira decide seus pensamentos. A segunda vive os pensamentos dos outros. O manipulador não precisa de gritos para dominar. Ele age em silêncio, plantando dúvidas, medos, inseguranças. Ele faz você questionar o próprio valor, duvidar da própria força, distorcer a própria memória. E quando percebe, já não sabe se está pensando ou repetindo o que ele te fez acreditar. Mas a mulher estoica aprendeu a olhar para dentro e perguntar: de quem é essa voz? Essa pergunta é uma espada, porque corta a ilusão do controle externo e devolve o poder à consciência. Marco Aurélio escreveu: a tua mente será da cor dos teus pensamentos. E a mulher estoica pinta sua mente com sobriedade, calma e verdade. Ela vigia o que pensa como quem cuida de um jardim sagrado. Não alimenta pensamentos que a diminuem, não rega lembranças que a enfraquecem, não decora o templo com as vozes que um dia a feriram. Ela escolhe o que pensar, e ao fazer isso, escolhe o que sentir. O estoicismo ensina que a mente treinada é a fortaleza da alma. Nada de fora pode te abalar por muito tempo se você mantiver a disciplina interior. E essa disciplina não é rigidez, é autocuidado. A mulher estoica entende que dominar a mente é o maior ato de amor próprio que existe. Porque quem domina o pensamento, domina o destino. O manipulador tenta confundir. Ele quer te ver exausta, emocionalmente desordenada, desconectada da razão. Mas a mulher estoica aprendeu o segredo. Ela pausa antes de reagir, respira antes de pensar, observa antes de decidir. Ela se torna sua própria guardiã, e o que passa por ela é filtrado com sabedoria. Nada entra sem propósito, nada permanece sem consentimento. E é aí que mora o poder inquebrável, a liberdade de escolher o que ocupa o próprio espaço interior. A mente indisciplinada é campo fértil para o medo. A mente disciplinada é solo de serenidade. A mulher estoica constrói sua fortaleza em silêncio. Não é que ela não sinta, ela sente tudo, mas de forma lúcida. Transforma a dor em reflexão, o medo em alerta, a perda em compreensão. Ela não busca fugir da mente, busca habitá-la em paz. Dominar a mente é como domar o vento. Não se faz pela força, mas pela presença. E quanto mais presente ela está, menos o mundo a controla. As vozes externas perdem força, as opiniões se dissolvem, e o ruído se transforma em música distante. Ela se torna centro. E do centro, observa o caos sem se tornar parte dele. A mulher estoica compreende finalmente que nada nem ninguém tem poder sobre ela, a menos que ela permita. E uma vez que recupera o domínio da mente, recupera tudo o que um dia pensou ter perdido. A paz, a clareza, o eixo. No fim, o último pilar da liberdade estoica é o mais simples e o mais difícil: pensar por si mesma. Quando a mulher volta a ser autora dos próprios pensamentos, nenhum manipulador pode mais escrever sua história. E é nesse instante, silencioso, interno, definitivo, que ela deixa de ser prisioneira do mundo e se torna o próprio mundo em equilíbrio.
Porque quem governa a mente, governa o destino. E a mulher que governa a si mesma se torna o que o estoicismo sempre prometeu: inabalável, serena e completamente livre. Conclusão impactante: a mulher que renasce do silêncio. No fim, depois de atravessar as 12 regras, há uma verdade que brilha acima de todas. Ninguém te manipula quando você se conhece, porque o autoconhecimento é o fim de toda prisão emocional. É o ponto em que as amarras se soltam, não porque o outro mudou, mas porque você não é mais a mesma. A mulher que chegou até aqui não é a que começou essa jornada. Ela entrou buscando entender por que doía tanto amar, porque sempre precisava se explicar, porque se sentia pequena diante das expectativas dos outros. E agora, diante do espelho, ela reconhece algo novo. Não é arrogância, nem indiferença, é paz. É o olhar de quem compreendeu que o respeito não se pede, o amor não se implora e a liberdade não se negocia. É o olhar de quem finalmente aprendeu a viver sem medo de ser incompreendida. A mulher estoica não é fria, é inteira. Ela sente tudo, mas escolhe o que merece morada em seu coração. Ela continua gentil, mas não mais submissa. Continua amorosa, mas agora lúcida. Continua aberta ao mundo, mas firme nos próprios limites. E é exatamente isso que a torna tão poderosa. O equilíbrio entre sensibilidade e razão, compaixão e discernimento, emoção e silêncio. Os antigos filósofos diziam que a sabedoria é o domínio de si. Mas no corpo e na alma da mulher contemporânea, essa sabedoria ganhou uma nova forma, a de elegância emocional. Porque não há beleza maior do que permanecer calma quando o mundo tenta te provocar. Não há força maior do que escolher o silêncio quando o caos grita. E não há poder mais raro do que amar sem se perder. As 12 regras estoicas não são mandamentos, são espelhos. Cada uma revela um pedaço do que você esqueceu em meio à correria de agradar, curar, provar. Agora, você recolhe esses pedaços e volta a ser inteira. A mulher que não se justifica, a mulher que sabe a hora de partir, a mulher que fala pouco e observa muito, a mulher que não pede respeito, mas o impõe com a calma de quem já se basta. Os manipuladores ainda existirão, mas perderão o poder. As críticas ainda virão, mas não encontrarão eco. As tempestades ainda soprarão, mas não moverão as raízes. Porque dentro da mulher estoica existe um eixo, um espaço inviolável onde o mundo não entra e de onde ela governa a sua própria paz. E é nesse eixo que mora o verdadeiro magnetismo, não o magnetismo de quem seduz, mas de quem irradia presença. A mulher estoica não precisa ser vista para ser sentida. Ela não precisa provar o que já é. Ela não precisa controlar o que já compreendeu. Ela apenas existe. E essa existência calma, consciente e firme é suficiente para transformar o ambiente ao redor. Você não é mais a mulher que buscava ser compreendida. Agora, você é a mulher que compreende. E isso basta. Você não é mais a que implora por respeito. Agora, você é a que desperta respeito apenas por estar presente. Você não é mais a que se perde nas emoções dos outros. Agora, você é a que transforma a emoção em sabedoria. O estoicismo não te tornou fria, te tornou lúcida. Não te tornou distante, te tornou seletiva. Não te fez menos amorosa, te fez mais justa consigo. E essa justiça é a base de toda serenidade. A mulher estoica vive em silêncio, mas o silêncio dela ecoa. Ela caminha devagar, mas com firmeza. Não busca a luz, é a própria luz. E quando o mundo tenta manipulá-la novamente, ela apenas sorri, porque agora sabe que quem domina a própria mente é intocável. No fim, não há vitória maior do que essa: ser livre por dentro, mesmo quando o mundo tenta te prender por fora. Essa é a mulher que o estoicismo desperta. A que não teme o julgamento, a que não precisa de aplausos, a que não se curva a ruídos, a que, em silêncio, se tornou o que sempre foi destinada a ser, a alma serena que nenhum caos é capaz de alcançar.